Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Chacon, eu sou educadora, doutoranda em educação e mãe. O meu papo hoje com você é muito legal, mas antes disso eu queria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com outros pais, ativasse o sininho, desse um like aqui pra mim, tá bom? Antes de qualquer coisa eu desejo que você tenha um lindo dia. Pessoal, o vídeo de hoje tá maravilhoso. Pense como falar de filhos e falar de pais é algo que mexe com as minhas emoções. Eu tenho 2 filhos, uma moça já na adolescência e um rapazinho com 9 anos. Então eu falo, além da teoria, eu falo com a prática também, não é verdade? Eu queria conversar com vocês sobre 6 erros que são muito comuns os pais cometerem na educação dos seus filhos. Vou fazer em 2 etapas neste vídeo. Eu vou gravar a primeira parte, vou falar sobre 3 e depois no outro vídeo eu trago mais 3 para vocês, tá certo? Vamos lá! Olha só, como é difícil ser pai e ser mãe. Pense num negócio assim que ultrapassa muito a gente, não é verdade? Quanta dor de cabeça, quantas vezes a gente deixa de dormir pensando nos nossos filhos. Pois bem, existem alguns pequenos erros que os pais cometem e eu queria dividi-los com vocês pela minha própria prática no chão das escolas, pelas minhas leituras e pela minha vivência como mãe, né? A gente pode falar com propriedade. O primeiro erro muito comum que os pais cometem é quando eles não dão o exemplo. Não dar o exemplo. É impressionante como os nossos filhos, eles nos observam. Eles notam tudo em nós. Eles ficam caladinhos, mas ficam analisando todas as nossas ações. Não dar o exemplo se torna um discurso vazio. Como assim, Aline? Eu vou explicar. Quando o seu filho vê você fazendo uma coisa, ele observa e ele se apropria daquilo. Por exemplo, se você é muito estressado dentro de casa, se você grita em casa, o seu filho está lhe observando, ele está percebendo que você está gritando. Lá na frente, qualquer coisinha que ele passe, ele vai gritar. Aí você vai e diz, não grite, não seja tão estressado. É oco. O seu discurso é vazio, o seu discurso. Porque como é que você pode pedir que o seu filho não seja estressado se você é a rainha ou o rei do estresse dentro de casa? Não pode. O exemplo, o nosso viver, o nosso cotidiano tem que estar coerente com a nossa fala. Sabe aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não cola, não serve. Nós precisamos fazer, nós precisamos ser. Quando formos, aí os nossos filhos vão compreender. Realmente eu acho que não tem sentido eu fazer tal coisa, meu pai e minha mãe não faz. Primeira coisa, primeiro erro grave, não dar o exemplo. Vocês precisam compreender que os seus filhos são um prolongamento daquilo que você já percebeu que até a fala, às vezes uma coisa que você diz, quando você vê os meninos estão fazendo também o mesmo trejeito, alguma coisa assim, porque eles observam. Para o bom e para o ruim. Então a primeira grande dica, o primeiro erro comum que os pais cometem é não dar o exemplo. Vamos para o segundo grande erro enorme que muitos pais cometem. É fácil fazer tudo isso que eu estou dizendo? Não, não é fácil. Exige muito de nós, mas é necessário. É a missão do pai, é a missão da mãe. Não há o que a gente possa fazer com relação a isso. O segundo grande erro que os pais cometem é não impor limites. Observem bem, emocionalmente o seu filho precisa compreender que ele não é o dono do mundo. O seu filho precisa compreender que ele não pode fazer tudo. Que ele tem limites. E quem é a pessoa que vai ajudá-lo a entender tudo isso neste mundo? Você. Você como pai, você como mãe, é você quem tem que orientar. Nós somos orientadores, facilitadores deste mundo para os nossos filhos. Devemos, pela nossa prática e com o esforço da nossa vida, educá-los da melhor forma possível.
os nossos filhos, eles precisam compreender por uma questão social também, de sociedade. Ele precisa entender os limites, porque quando ele chegar no mundo lá fora, as pessoas não vão fazer o que eles querem o tempo todo. Eles precisam estar emocionalmente trabalhados já com isso, compreendendo, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Por uma questão social, por uma questão de cidadania, por ele se inserir neste mundo, e este mundo tem regras e normas. O seu filho precisa entender. E muitos pais cometem esse erro. Não impõem limites, deixam os filhos fazerem tudo o que quer. E aí é complicado. Impor limites é fundamental para a saúde emocional do seu filho, porque ele vai se tornar um adulto. E quando ele tiver adulto, se ele não tiver tido na vivência dele com os pais limites estabelecidos, eles vão sofrer muito. Esses adultos vão sofrer muito porque nunca lidaram com a situação do limite, sempre foram sem direção, achando que podiam fazer tudo. Então, o segundo grande erro dos pais é não impor limites aos filhos. O terceiro erro, e que eu cometi muito, vou confessar aqui para vocês, é dizer a seguinte frase. É errado dizer essa frase, presta atenção. Eu ri porque eu dizia demais. Hoje eu não digo mais, mas antes eu dizia, eu não vou querer que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu não vou, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Pai, mãe, isso é um erro. É um erro. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você com esse entendimento, é que muitas vezes a gente faz, a gente começa a trabalhar para ter dinheiro, para poder dar ao nosso filho tudo de bens materiais que a gente nunca teve. Eu tenho certeza que deve ter alguém aí se identificando comigo, porque comigo foi assim. E aí, depois de um tempo, a gente começa a perceber, né, que não é só de bens materiais que o seu filho precisa. O seu filho precisa da sua companhia. O seu filho precisa estar ao seu lado, dividir com você os momentos da vida dele. E tem muitas famílias que os pais saem de casa, os filhos estão dormindo, voltam para casa, os filhos já estão dormindo. Isso é tão triste, isso é tão triste. Outra questão sobre isso, dar ao meu filho tudo que eu não tive. Não vou querer que o meu filho passe por tudo que eu passei. Pai, mãe, vocês já pararam para pensar que foi exatamente todas as dificuldades que vocês passaram na vida de vocês que transformaram vocês na pessoa que vocês são hoje? Já refletiram sobre isso? Todas as dores, todas as lágrimas, todos os desafios, todas as angústias, tudo que você viveu até hoje, lhe transformou na mulher forte que você é. Lhe transformou no homem forte que você é. Aí a gente tende a não querer que os nossos filhos, por amor, é normal, é super normal. Por amor a gente tende a querer que eles não passem pelas mesmas coisas que a gente passou. Mas é errado. Cada um tem a sua história e cada um vai precisar passar pelas suas dificuldades. Isso vai dar couro, isso vai fazer com que o seu filho seja forte, um homem forte, uma mulher forte, sem ser mole. Uma vez eu ouvi um rapaz dizer assim, você é uma mulher ou é um prato de papa? Eu disse, eu acho que eu sou um prato de papa. Mas não. Cada moleza não é da papa. Não. Para fazer um filho forte e para fazer uma filha forte, nós precisamos deixá-los passar por todas as dificuldades que tiver. Claro que a gente vai assessorando, ajudando naquilo que a gente pode, orientando, conversando. Gente, o diálogo é fundamental. É fundamental o diálogo para os filhos. Você precisa fazer com que essa relação entre você e o seu filho seja uma relação baseada no diálogo, baseada no perdão. Nós pais erramos, nós somos falhos, somos seres humanos. Toda vida que você reconhecer que você errou, peça desculpas ao seu filho. Isso não é fraqueza, muito pelo contrário. Isso é de uma grandiosidade de alma e de coração imensa. Meu filho, me perdoe, eu exagerei, não era bem aquilo que eu queria dizer, não era aquilo que eu queria fazer. Peça perdão, não tem problema. Mas não se esqueça, nunca mais desta frase. Não repita. Não repita, porque você vai criar um filho mole, uma filha mole. O seu filho vai precisar passar por dificuldades, sim. Você vai ajudá-los
a passar por tudo isso. Você vai ser aquele que vai estar segurando na mão para quando ele cair, você levantar. Mas deixar de cair, deixar que ele caia e que aprenda a se levantar, você não pode fazer isso. Então vamos lá, recapitulando. 3 grandes erros que os pais cometem. Vai ter outro vídeo com mais 3. Esse agora. Não impor limites. Não dar exemplo e dizer a frase muito dita várias vezes: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Revejam tudo isso, meus queridos, refaçam esse entendimento e prestem atenção. Sobretudo, amem os seus filhos. Amem. Educação dá muito trabalho. Pense numa arte que dá trabalho, é a arte de educar. Mas não há nada, eu tenho certeza que não há nada. Se você pudesse voltar no tempo, que a única coisa que você faria novamente talvez fosse sentir esse amor de pai, esse amor de mãe, fosse ter o seu filho contigo. Então a gente está aqui para melhorar. A gente está aqui para juntos, eu e você, pelas minhas experiências, pelas experiências de vocês, a gente trocar informações e crescer. Há sempre como crescer e há sempre como ser melhor nesse grande ofício que é ser pai e ser mãe, nessa grande missão dada por Deus a cada um de nós. Não esqueçam dos erros para que vocês não possam cometê-los. Uma coisa é quando a gente descobre quais são eles, a gente fica se policiando para não cometê-los mais, tá bom? Só lembrando, vão lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like neste vídeo, que a gente tem muito material interessante para você, tá bom? Próximo vídeo tá chegando, não se preocupem, a gente vai dar continuidade a esse tema, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus!